Então, eu comecei com 13 anos de idade, tocando na noite de Porto Alegre. Meu pai morreu quando eu tinha 8, e aí minha mãe era professora, 3 filhos para criar. Eu pensei, vou fazer alguma coisa. Aí a música, fiquei muito encantado com a música, comecei a estudar a música enlouquecidamente. Com 13 eu já fui trabalhar na noite, aí com 14 eu já estava tocando guitarra. Aí com 15 anos eu fui eleito o melhor guitarrista do Rio Grande do Sul pela Zero Hora. A Zero Hora na época tinha um prêmio que era os melhores do ano que eles davam. E eu consegui gravar uma música e botar na rádio, uma música instrumental. E daí os caras me elegeram o melhor com 15. Aí eu entrei numa banda, que era uma banda legal, que chamava... Eu fiz uma banda que era Prise, uma banda com os amigos, mas fui convidado para gravar o disco da Bandalheira, que era uma banda assim, bacana, assim já. Uma banda que tinha uma expressão. Aí gravei os 2 discos da Bandalheira e comecei a fazer minha carreira solo também paralelo a isso. Aí foi a época do rock gaúcho e brasileiro, nos anos 80, né? Quando surgiu Engenheiros e todo mundo. E daí em seguida eu resolvi fazer minha própria banda, que foi o Cidadão Quem, né? Com a qual eu gravei 7 discos, DVD, e teve uma carreira bacana, assim. Depois de... Aí, paralelo a isso, eu comecei a escrever também. Eu sempre escrevi, mas comecei a fazer textos mais legais, assim, que acabei lançando. Mais ou menos no meio da carreira da Cidadão Quem. E foi bem o meu primeiro livro, assim, vendeu bastante, começou a ser adotado pelas escolas, universidades e tal. E daí abriu portas para a minha carreira como escritor também. Eu escrevi mais 2 livros e fiz o outro projeto que foi o Pouca Vogal, que foi minha outra banda com o Humberto Guesca do Engenheiros, que a gente também fez DVD, fez CD e viajou bastante. E agora eu tô em carreira solo de novo, uma vez que a minha banda meio que morreu, na verdade, né? Porque o baterista morreu, depois o meu irmão morreu. Aí perdeu o sentido de fazer a banda, então por isso o Cidadão acabou mesmo, definitivamente. Faz tempo já. Quer dizer, meu irmão faz 4 anos que ele morreu, mas ele parou em 2007 para começar a se tratar, ele teve um câncer. E em função disso também que surgiu o Pouca Vogal. Na verdade, eu dediquei a minha vida para Cidadão Quem, né? Eu acho que o Pouca Vogal foi um projeto muito legal também, mas não foi tanto tempo, né? Apesar que foi algum tempo também. Mas a minha vida foi dedicada a Cidadão Quem, assim, foi quando eu produzi 7 discos, não são poucos discos, né? Então são muitas músicas, 7 discos. E foi, eu acho que claro, eu espero viver mais e produzir mais, né? Mas eu acho que o grosso, assim, da produção que eu fiz até agora tá dentro da Cidadão Quem. E já começa a ter também do Pouca Vogal e dos meus discos solos e tal, mas eu tenho, na verdade, 2 discos solos só agora nessa fase, né? Porque um foi um DVD gravado ao vivo que tocava as músicas da carreira. Então eu preciso ainda fazer outros discos para ter volume de obras para competir com o Cidadão Quem. Tem 3 agora recentes, mas um é não dá para contar porque ele é releitura das obras, entendeu? Não é inédito. Inédito só tem 2. E tem um lá atrás também que eu fiz lá nos anos 80, na época lá que eu era um adolescente e tal. Tem um disco também, mas isso eu não conto. Não, o meu livro, assim, talvez o meu primeiro seja o meu melhor. Se bem que dizem que todo mundo tem um primeiro livro, nem todo mundo tem um segundo, né? Mas não, o meu último livro, esses dias até, casualmente eu comprei um Kindle pra mim a semana passada, e daí eu fiquei encantado com aquela coisa do Kindle, né? Porque certamente vai substituir o livro, assim como o CD acabou, o livro vai acabar, mas ele fica ali no Kindle. E aí eu baixei os meus livros, né? Que cara fica feliz de baixar. E dei uma lida, assim, no início, porque eu nunca mais li os meus livros e esse meu último livro eu achei que tá bem legal, O Menino que Pintava Sonhos. O Menino que Pintava Sonhos, que é o mais novo, já tem 4 edições, então funciona bem assim a literatura, né? Porque não é fácil vender livro de papel, não é fácil. E eu vendo bem, assim, eu sou um cara que vende livro, isso é difícil. Não tem, assim, um público direto, né? Mas eles são adotados no 2º grau e na universidade, né? Mas tem gente que lê no 1º grau também. Eu acho um pouco forçado pro 1º grau. Né, acho que o ensino médio tem mais a ver, assim. O ensino médio eu acho que é bem o momento de ler, assim, livro. Mas não tem, assim, eu não faço voltado para nenhuma idade, né? Eu só conto as histórias que eu crio, ou normalmente que eu vivi, né? Eu coloco ali e tal, maquiadas de ficção. Eu agora com essa coisa do Kindle eu voltei a ler, porque eu comprei o Kindle para voltar a ler, porque eu estava um tempo sem ler, assim. E eu viajo muito, então fica bem bom mesmo de ler no Kindle, né? Porque é bem portátil, assim, né?
E aí eu me pilhei de voltar a escrever também. A Manu até me deu de presente um laptop só para escrever um próximo livro. Eu não escrevi ainda, já faz uns 2 anos que ela me deu esse presente. Eu sou assim, eu tenho que ir amadurecendo, assim, sabe? Eu não fico fazendo toda hora, nem música, nem livro. Eu deixo, assim, passar para dar aquela vontade de escrever e de me jogar. Porque quando tu te joga num livro é uma imersão violenta, né? Não é, ou tu começa e vai até o fim, ou tu nem começa, porque é uma imersão. Então tem que estar com bastante vontade de entrar naquilo ali, né? Eu sempre digo que ler um livro já dá um trabalho, imagina escrever, né? Esse meu disco novo, que é o Baixar Armas, é totalmente isso, né? Totalmente um grito de advertência, né? A loucura que a sociedade está se julgando, né? Uma loucura absolutamente suicida e autofágica, assim, que não dá para entender que algumas pessoas não enxergam, né? Que elas estão comendo os próprios membros, né? Então é um grito, assim, eu sou contra o engajamento da arte, mas tem horas que tu não tem o que fazer, tu tá ali, né? O artista, né? Eu acho que a arte engajada, ela é estranha, porque ela serve a um propósito, e a arte não pode, ela tem que ser totalmente livre, né? Só que ali tu tá escravo de uma situação que te faz ir em direção àquilo. Então, esse meu disco novo, obviamente, é totalmente engajado, porque é a pessoa apavorada com o que está vendo, né? E dando todas as letras desse disco. Claro, tem algumas que são de amor, como a que eu fiz pra Laurinha, eu fiz uma pra Manu. Aí são músicas bem assim da relação, das coisas, né? Mas a maioria é de questionamento a esses movimentos que a sociedade está fazendo, né? A primeira letra desse disco é: o teu caminho é o meu caminho, azar ou sorte, estamos na mesma direção. Enquanto eu falo, você não escuta, eu não escuto o que você fala. E assim nós vamos inseparado, mesmo ao teu lado, ninguém mais quer se ouvir. O tempo acabou, a luz se apagou, alguém precisa rir, alguém precisa rir e amar a vida por amar, deitar ao sol pra arrepiar, e assim vai, né? Sempre tem um tom solar as minhas músicas, as mais triste que possa parecer, ela sempre tenta dar um horizonte assim de esperança, né? Porque também, se não tiver isso, a gente não vai pra frente. Tem a da Laurinha, que é bonitinha também. Linda! Menina, você me fez renascer no instante em que chegou. Menina, você transformou o ar que eu estava a respirar. Menina, você resgatou o sol que um eclipse me roubou. Menina, quero te levar sozinha, te ajudar a ver que o amor combina com o teu jeito, cheiro de flor, jasmim, ser ombro pra chorar. Que a Laurinha é demais, né? A Laurinha é uma energia muito boa, né? Guia, Laurinha. Eu fiz uma pro Gui também, mas é do Cidadão, deve Cidadão. Olha a luz que brilha de manhã, saiba quanto tempo estive aqui, esperando pra te ver sorrir, pra poder seguir. Lembre que hoje vai ter pôr do sol, esqueça o que falei sobre sair, corra muito além da escuridão. E corra, corra, não desista de quem desistiu, do amor que move tudo. Essa é a do Gui. Tem que tocar do Gui, só tô querendo dar Laurinha. Mas é isso mesmo, né? Eu acho assim, eu acho estranho as pessoas não concordarem com isso, porque eu falei, aí ficaram taxando, principalmente teve um colunista muito bom aqui, que botou no perfil dele do Twitter a capa, né? E como ele tem muito seguidor, aí aquilo aí deu uma polêmica, aí gente com muitos seguidores ficaram discutindo aquilo. E foi ótimo que gente com muitos seguidores ficaram discutindo aquilo.
Porque hoje a gente fala em seguidores, né? Que é onde estão as pessoas. Mas aí ficavam me acusando de ser de direita ou de esquerda, né? Na verdade, a proposta pacifista, ela não é de direita, é pacifista, né? Ali era uma proposta pacifista, né? Você vai acusar o John Lennon de ser alguma coisa, ou o Gandhi, eles são pacifistas. Eu estava fazendo baixar armas, no sentido de, gente, paz, né? Não adianta sair com arma dando tiro entre qualquer pessoa, assim, tipo bicho, né? Que é o que eles querem fazer. Vai surgir os Panteras Negras. Vocês lembram dos Panteras Negras nos movimentos de direitos civis americanos, né? Que os caras liberaram as armas lá e tudo pra pegar os negros, né? Os negros fizeram grupos, Panteras Negras, se armaram até os dentes e foram lá ficar do lado dos caras. Agora vamos ver. Todo mundo armado, então vamos ver o que acontece. Mas é uma coisa bizarra, né? Vai todo mundo se matar, na verdade, né? E os caminhos não são esses, né? Eu acho assim, claro, o problema de segurança é grave no Brasil, né? Mas é um problema de segurança pública, de polícia, de programas sociais, de mil coisas que vão resolver isso. Não é tu pegar uma arma e querer disputar com um bandido, porque o bandido, a profissão dele é aquela ali, entendeu? Tu não vai ganhar dele. Não vai, porque ele tá ali para fazer aquilo ali, ele não tem nada a perder, e tu tem. Isso é o principal. E aí tem que começar fazendo com que as pessoas não fiquem nesse estágio de não ter nada a perder. Porque quem não tem nada a perder, qualquer coisa vale, né? Então tu vai brigar com uma pessoa que não tem nada a perder. Eu não sei falar muito de agora, né? Porque eu não sei como tá agora, e a minha carreira acabou também tomando uma proporção um pouco mais que, enfim, não depende tanto só de um lugar, mas por muito tempo eu vivi só do Rio Grande do Sul, né? E basicamente ainda vivo. E vivo muito bem, né? O Rio Grande do Sul são 500 cidades, né? E muitas têm poder aquisitivo muito bom, então tu consegue fazer uma turnê de 50, 70 shows por ano que te mantém bem. Então, eu acho que isso é um dos coisas boas e problemas ao mesmo tempo. Todos os estados deveriam ser assim, na minha opinião, sustentar os seus próprios artistas, né? Mas o Rio Grande do Sul tinha essa característica, eu não sei dizer se ainda tem, tá? Acho que tem, mas eu não sei como é que tá a cena exatamente agora, mas aí o que acontece? Pô, tu vai sair dessa zona de conforto, onde tu vive bem, já tu ganha bem, né? Tu faz o que tu quer, que é a tua arte, pra ir começar tudo de novo num estado que não te conhece, né? E perder o que tu tem aqui, porque o gaúcho também ele é muito, ele é muito faca na bota, assim, se tu sai, assim, às vezes o gaúcho não gosta, né? Então, de certa forma, tu pode perder o público, né? Se tu sai, se tu constrói um público aqui, que é fiel a ti, né? E eles são realmente fiéis, né? E daí tu sai para ir tentar num outro estado e não alimenta esse público, ele, de repente, vai para outro e quando tu voltar, ele já vai dizer, pô, né? Porque a gente se sente... quem quiser entender bem o Rio Grande do Sul tem que ler Josué Guimarães, né? A Ferro e Fogo, né? Tempo de Guerra, Tempo de Solidão, conta como é que se estruturou o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é uma terra abandonada, na verdade, né? Que ficou quando eles fizeram ali o tratado, ficou fora, né? Então não era nem da Espanha, nem de Portugal, nem de ninguém. Eles não tinham interesse no Rio Grande do Sul, né? Porque é um lugar no fim do mundo, assim, vamos dizer assim, né? E por muitos anos isso aqui ficou sem dono mesmo, né? A República Vacaria, que eles chamavam, porque as vacas ficavam soltas e tal. E aí só tinha os padres, né, que vinham com as missões, né? Então a gente tem um pouco essa característica também, de ser um povo que teve que se fazer sozinho no meio entre os bugres, os argentinos, os uruguaios, os portugueses, né? E aí depois com a colonização também que mandavam os alemães e os italianos. Então isso aqui ficou uma coisa, meio uma terra de ninguém, onde todo mundo tinha que sobreviver. Então é natural que tu também dessa forma para entender quem é o gaúcho, né? O gaúcho é essa coisa meio faca na bota e super orgulhoso e tal. Tudo se constrói assim, mas ao mesmo tempo também sem identidade, porque ele é uma mistura de tudo isso, né? 50% da população é alemão ou italiano, tu vê que loucura. É uma loucura, né? E aí o resto é essa oxigenação dessa coisa que se formou. Mas só para tentar explicar um pouco isso, então... E aí também tem uma cultura muito própria, né? E que também, né, que é o pouca vogal, na verdade, né? Pouca vogal que a gente fez o Gessinger é mais ou menos para falar disso, né? Do pouca vogal, né? Um povo duro, assim, né? Com muito de consoante, né? Fechado, né? Então tem várias coisas, eu acho que tem essa característica, né? Tem essa outra coisa que eu falei, que no meu caso é um pouco isso, assim, eu
recomeçar num outro lugar, assim, se tu tem um lugar que te acolhe, que te sustenta, né? Mas, de certa forma, sim, e principalmente com pouca vogal, eu consegui muito pro resto do Brasil fizemos 300 shows no Brasil, porque o Humberto tem muita visibilidade fora daqui, e o Cidadão tinha também alguma, porque chegou a tocar no Rock in Rio, e teve uma fase ali que a gente morou no Rio, morou em São Paulo, e tocava nas rádios do Brasil, né? E ali a gente teve um pouco de visibilidade, né? Alguma. Enfim, a gente tem muitos artistas que vivem na estrutura do Sul, né? Porque a gente também pega Santa Catarina, né? O Rio Grande do Sul, ele irradia para Santa Catarina, né? Porque a principal rede de comunicação durante muitas décadas fazia programação para lá também. Então a gente meio que tinha o Sul, assim, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, uma parte do Paraná, que irradiava de Porto Alegre, né? Eu adoro mineiro. A minha mãe é mineira. A sua mãe é mineira? Eu fiz muito show em Minas e o povo é maravilhoso, o povo de Minas. É um povo que tem aquela cancha, né? Tudo é meu professor de história, então é fácil de entender, porque tudo tem o seu porquê, né? Minas era ali, né, naquela situação do império, né? Tinha que ter habilidade política para ser mineiro, né? Porque estava no meio da confusão, né? Sim. Nós estávamos esquecidos aqui, então aqui era Não queria nada. Era, como é que é? Guaiaca e era Deus nos acuda. Então, eu nunca participei de lei nenhuma, assim, na minha vida, né? Nunca entrei com nenhum projeto. Tinha um projeto muito bom aqui, foi o único que eu participei de certa forma, porque fui convidado a produzir alguns discos, que era o Fundo Arte da Prefeitura de Porto Alegre, que era muito bom. Né? Eu tenho minhas críticas a algumas leis também, de alguma forma, assim. Mas eu acho que as leis são fundamentais para modalidades de arte, assim, para estilos artísticos que não têm condições nenhuma de competir no mercado, né? Eu acho que para isso que tem que servir as leis, né? Para música barroca, para música, enfim, uma música regional específica. Eu acho que, na minha opinião, as leis têm que servir para esses perfis, assim, né? Acho que, claro, no Brasil deve ter tido um pouco se deturpou um pouco isso, né? Eu acho que artistas que não precisam de lei usando lei, é verdade, isso aconteceu, eu acho que aconteceu. Mas também acho que não dá para falar sem ter uma coisa mais... Não dá para falar de nada sem entender do que está falando, né? Porque tudo é muito complexo, né? Então posso estar cometendo alguma injustiça. Mas eu nunca fui beneficiado assim por essas leis, assim, nenhum projeto meu nunca teve lei, eu sempre me paguei, né? Sempre me paguei com o ingresso dos meus shows e com a venda dos meus discos e com a venda dos meus livros e com minhas palestras, eu sempre me paguei. Então eu sempre funcionei, sempre dei lucro para mim mesmo, né? Então, mas acho que o meu perfil também é um perfil muito mais acessível, né? De arte, né? Do que pessoas que são dedicadas a projetos como a música barroca, vamos dar um exemplo, né? Que é muito massa, mas quem é que vai assistir música barroca, né? É um grupo pequeno, então esse cara, para ele sobreviver, para não deixar morrer... Inclusive é uma coisa conservadora, né? Que os conservadores deviam defender, né? Porque é para conservar coisas que vão extinguir se não tiver um apoio. Então, agora eu pretendo fazer um disco pro ano que vem, mas não decidi muito bem ainda o que vai ser. Talvez seja uma de cada, pegar uma música de cada disco, talvez. Ou fazer um disco de inéditos. Eu acabei de fazer um de inéditos, só inéditos, então às vezes eu gosto de fazer uma releitura. E pretendo escrever um novo livro também. Vamos ver. Eu gosto de fazer muitas coisas, né? Eu acho a vida uma dádiva e as coisas que tem para fazer na vida são muito maravilhosas, várias coisas. Então eu virei instrutor de salto duplo no paraquedismo, né? Eu tô adorando levar as pessoas para saltar. Gosto de velejar também. Igual agora eu vou começar a correr. Tô fazendo uma dieta que eu descobri agora, que chama cetogênica. Na verdade foi o Thiago York que me botou nessa pilha do Dr. Thiago York. Mas adorei, tô assim, impressionado com a dieta. Nunca fui de ir fazer dieta, nem até acho chato aqueles caras que vêm falar de dieta, sabe? Ih, o cara vem falar de dieta. Mas eu fiquei impressionado com essa dieta. Cetogênica chama. E mudou a minha vida, assim, de disposição, de tudo, sabe? Conta pra gente. Basicamente, os caras, eles tiram todos os industrializados, farináceos industrializados, tudo, né? Tudo que for industrializado, eles tiram. Ele tem uma teoria que o ser humano, ele vivia da forma natural que ele vivia, né? Ele morria o jacaré pegava, brigava entre tribos e tal. Depois vieram os infecciosos, né? E também as doenças infecciosas, que o homem curou, né? Com a penicilina e tal, né? E depois vieram as crônicas, as doenças crônicas, que são basicamente vindas da alimentação, né? Dos venenos, né?
Então a primeira regra é tirar todos os industrializados, tudo que tem rótulo assim muito complexo, açúcar, né, açúcar refinado, as coisas, tira tudo isso, né? E depois tu inverte a pirâmide que todo mundo aconselha como saudável, né? Que é diminui muito o carboidrato, né? E o resto tu come pouco e bastante gordura, come gordura. Castanhas, abacate, azeite de oliva, gordura animal também. Não, então eu tô com esse disco novo, que eu lancei esse ano, que é o Baixar Armas, né? Que é um convite à reflexão sobre intolerância, né? Sobre, enfim, a gente vibrar numa frequência positiva e boa. É a única forma de ir para frente de uma forma positiva é sendo positivo, né? E enfrentando os problemas, enfrentando as coisas que estão erradas, né? Sim, mas de uma forma positiva e tentando resolver e sendo construtivo, né? As pessoas perderam um pouco o bom senso, né? De uma forma geral e estão cegas, né? Claro, elas foram bombardeadas, né? Por coisas por mentiras muito ruins, mentiras que qualquer um que acreditar naquelas mentiras fica louco da vida mesmo, né? Só que é o que eu digo, gente, olha, eu tô há 35 anos tentando fazer uma boa música e não é fácil, então não virem juízes e comecem a julgar todo mundo com 10 minutos de WhatsApp, sabe? As coisas são muito mais complexas do que parecem e normalmente são usadas para isso, para manipular as pessoas através dessa sede por ter uma certeza de alguma coisa, né? Infelizmente eu vou dizer, olha, a gente não tem certeza das coisas, tudo é muito subjetivo, né? E, enfim, em termos de mensagem, eu acho que é isso, né? Eu acho que é tentar que as pessoas vibrem numa frequência melhor e viver com a música, que a música é uma forma de vibrar nessa frequência, né? Uma forma de vibrar numa frequência positiva. E eu acho que é isso, gente. Visitem as redes sociais, né? Porque hoje em dia o nosso atalho virou esse, né? Que é o Instagram do Kalendecker Oficial, o Twitter também é do Kalendecker Oficial e o Facebook também é do Kalendecker Oficial. E ali encontra tudo, né? Isso é bacana, isso é o lado bom dessas redes sociais, né? Que estão destruindo o tecido social, mas que de certa forma tem as suas vantagens, né? Minhas lágrimas não caem mais, eu já me transformei em pó, e os meus gritos não se escutam mais, estão na direção do sol. Meu futuro não me assusta ou faz correr pra desprender o nó que me amarra a garganta e traz o vazio de viver só. Se alguém encontrou um sentido pra vida, chorou por aumentar a perda que se tem a fim de tudo, transformando o silêncio que até então é mudo naquela canção que parece encontrar a razão, mas que ao final se cala frente ao tempo que não para nossa lucidez. Minhas lágrimas não caem mais, eu já me transformei em pó, e os meus gritos não se escutam mais, estão na direção do sol. Meu futuro não me assusta ou faz correr pra desprender o nó que me amarra a garganta e traz o vazio de viver só. Se alguém encontrou um sentido pra vida, chorou por aumentar a perda que se tem ao fim de tudo, transformando o silêncio que até então é mudo naquela canção que parece encontrar a razão, mas que ao final se cala frente ao tempo que não para nossa lucidez. Meu futuro não me assusta ou faz correr pra desprender o nó que me amarra a garganta e traz o vazio de viver.